boa noite, querida. Boa noite, Denise, boa noite, Salete, boa noite, Cris, boa noite, meninas lindas. Estamos em 369 pessoas na sala agora, né? É muita mulher. Não sei se tem algum moço aqui hoje na sala, porque nós temos mentores, né? Homens. Então, pode ser que tenha alguém, eu não acabei não olhando isso ainda. Bom, para quem esteve... Ricardo está na área, o Muso. Ah, Ricardo, o Muso está na área. Nosso Muso está sempre com a gente. Ah, o Muso está, né? Quem não, todo mundo, não sei se todo mundo sabe, né, do Muso, mas o Muso é um dos mentores, na verdade, ele é coordenador de grupo de mentores. Eu também sou, Denise também é, Salete também é. Então, a gente tem um grupo de mentores que a gente cuida, para cuidar de vocês, podemos dizer assim, e todo mundo se cuida, né? E o Ricardo é o nosso muso, porque, além de tudo, é um poeta super capaz, super competente. Então, é um prazer ter você também aqui, Ricardo. E ele vai ser anfitrião na quinta-feira aqui. Olha, que legal. Então, na quinta-feira, vocês vão ter, quem ainda não viu o Ricardo em ação, vai ter o prazer de ouvir aquela voz gostosa de quem é lá da Paraíba, né? Lá do Nordeste, lá de João Pessoa, e podendo trazer um pouco da sabedoria dele para vocês também. Mas vamos lá, quem já esteve naquele workshop, né, logo no começo da edição, já viu as nossas carinhas, né? Eu, Denise, Salete. Talvez tenha algumas de vocês que não puderam, por qualquer razão que seja, estar presente, então vou me apresentar brevemente para depois apresentar as duas moças que estão aqui do meu lado, tá? Muito bem, eu sou a Giovana Magalhães, já falei que eu sou coordenadora de grupo, né? Sou psicóloga, tenho aí meu mestrado na psicologia, mais um conjunto de outras coisas, e atuo em consultoria de RH já tem mais de 20 anos, né? E é um prazer estar aqui hoje com vocês, fazendo esse trabalho, já estou aqui neste projeto desde a segunda edição, então é muito prazeroso estar aqui, sinto não ter estado desde a primeira, mas estou desde a segunda, e é muito legal a gente poder ver o desenvolvimento de cada uma de vocês, em cada edição. É muito lindo, gente. Tudo que a gente vive aqui é maravilhosamente lindo. A gente sabe que para algumas pessoas a mentoria ela tem um impacto assim muito forte, até emocional, né? Muito grande assim. Algumas pessoas são muito mais marcantes, mas todo mundo sai de algum nível de transformação. Por isso que a gente tem a transformatura que vocês vão viver lá no final da edição, tá? Muito bem, então já falei demais de mim. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e extremamente importante para todas, né? Para todos, que é você fazer o teu branding, né? Fazer a tua cara, a cara que você vai se apresentar no mercado de alguma forma. É o teu cartão de visitas. Então, o currículo, gente, por mais que fale assim, ele está em desuso e tudo mais, hoje em dia se faz currículo até para o TikTok, né, gente? A gente sabe disso. Mas, de qualquer forma, o conteúdo ele tem que ser sustentável, o conteúdo ele tem que ser consistente. E é dessa consistência que a gente vai falar hoje, que a Denise e a Salete vão ter oportunidade de dizer. Inclusive, falar um pouco também, dando algumas dicas de entrevista para vocês, tá? E eu vou estar aqui tomando conta do salãozinho, tudo que vocês colocarem de perguntas lá no chat eu vou pegar, vou colocar aqui, dar um jeito de compilar, para no final a gente poder usar isso, inclusive. Tá bom, meninas? Vamos colocar tudo. Cris, você pode colocar a apresentação, querida, por gentileza, para eu poder apresentar as duas moças? Vamos lá? Vamos esperar só a Cris colocar ali. Muito bem, mentoria para mulheres, nós por elas, potencializando o seu currículo. Olha só, uma das moças, pode passar, querida. Próximo slide é a Denise mesmo. Isso. Quero apresentar a Denise para vocês, né? Ela depois vai falar um pouquinho mais dela, mas olha o valor da pessoa que está à frente de vocês agora, falando com vocês. Acho que isso é uma coisa legal para a gente poder ver, né? E o papel mais importante da Denise, sem dúvida, é ser mãe da Laís e da Carolina.
né? Então, esse é o papel mais importante que ela exerce na vida dela. Mas, fora isso, ela tem um conjunto de outras coisas que são profissionais que a qualificam de estar aqui também. Então, ela é qualificada em várias ferramentas de assessment, né, de avaliação de pessoas. Ela também trabalha como mentora para desenvolvimento de liderança, de gestão de carreira, mentoria para recursos humanos, inclusive. Ela é conselheira no Instituto Ser Menina. Ela é atuante no Comitê 88 da Mulheres do Brasil, coordenadora de mentores na mentoria Nós por Elas, conforme a gente já falou, e mentora no Mulheres do Comando também. Aqui tem o Instagram dela, que depois vocês podem ver. Ela faz parte do programa de educação executiva do Vale do Silício, na verdade fez, né, esse programa. Ela é psicóloga clínica também, focada em desenvolvimento de executivos, e mais de 22 anos como executiva de RH. Atualmente, ela é diretora de pessoas dentro de um contexto organizacional, tá? Então, esta é a nossa querida Denise. Quer falar um oi, Dê? Eu quero, obrigada. Gê, você é sempre tão generosa, é uma delícia ter você de anfitriã. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui. Eu amo este programa, amo essa live e adoro os insights que vocês têm com o currículo. A gente vai aprender muito junto aqui. Muito bem, então bem-vinda, Dê. Vamos para o próximo slide, que agora a gente vai apresentar a Salete. Vamos lá. Aqui é a nossa querida Salete. A Salete tem mais de 25 anos de experiência em supply chain, procurement e de recursos humanos. Então, veja só. Gente, olha só, ela passou por áreas que não têm a ver com a RH no começo da carreira. Olha que bacana isso, né? Vocês começarem a olhar e falar assim, nossa, mas hoje eu cuido de facilities. Eu queria tanto atuar na área financeira, por exemplo, né? Então, dá para fazer as coisas, né? Então, é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, inclusive. Ela é bacharel em serviço social. Olha que coisa, gente. Bacharel em serviço social. Olha a carreira da mulher. E está aqui fazendo o maior sucesso com a gente aqui, né? Pós-graduada em administração, MBA executivo. Tem uma experiência internacional em Medellín, na Colômbia. É coordenadora também daqui dos grupos, conforme falei, e Action Learning Coach, né? Quem já fez o Action Learning, ou vai fazer, não sei como é que ficou a agenda, mas ela é uma das coaches de Action Learning. E ela é coordenadora do Núcleo de Carreira e Empregabilidade, que é o que promoveu o workshop há 2, 3 semanas atrás, tá? Que eu também faço parte, a D também. Ela é sócia fundadora da Umlo Consultoria. Ela tem uma atuação com foco em gestão de carreira e desenvolvimento de liderança, fortalecendo lideranças, mentoria, coaching, transição de carreira. Tem também certificação em várias ferramentas, né, de avaliação de pessoas, e é também coach. É PCC, pela International Coaching Federation, o ICF. Para quem não sabe o que é um PCC dentro do ICF, é um nível bem legal, tá bom? Então, assim, se a gente for imaginar uma hierarquia assim, ele é um nível acima da maioria dos que hoje são certificados pelo ICF, tá bom? Então, é alguém com muita experiência. Resumindo, é isso que é um PCC, de uma forma muito simples. Mas é um prazer estar com vocês duas. Salete, a palavra é sua, querida. Muito bem, muito obrigada, Giovana. Você sempre tão carinhosa com a gente fica rindo aqui, lembrando da nossa história também. Você também está contando a nossa história quando nos apresenta. Então, muito boa noite a todas que estão aqui nesta live, aos mentores que estão aqui conosco também. Muito boa noite. Nós temos aqui a pretensão de nos divertir aqui com vocês hoje, enquanto a gente aprende, né? Compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido também. E é interessante porque honrar a nossa história é muito importante. Então, quando a gente conta a nossa história, nós estamos nos fortalecendo e nos preparando para novos passos que a gente vai dar mais à frente. Então, como a Giovana falou, nós também fazemos parte do Núcleo de Carreira e Empregabilidade, que nós, de certa forma, organizamos 3 lives, que são as lives hoje de currículo, amanhã de LinkedIn e na quinta-feira de empregabilidade. Então, desculpe, de empreendedorismo. O que é importante isso? Independente de você buscar uma atividade como CLT, como PJ ou empreender, é muito importante que você conte a sua história. Por isso, hoje nós vamos falar aqui do currículo
E independente de onde você vai colocar as informações, o conteúdo é muito importante. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, já estamos em 412 pessoas, olha que galera e tanto. Eu quero perguntar para vocês no chat, se nesse momento nós pedíssemos a vocês, me envie o seu CV agora, o que vocês responderiam aqui? Vamos lá, aqui no chat. Está pronto? Está lindo? Como que está? Lindo. Que vergonha, não tenho, preciso atualizar. Socorro, sim, está pronto. Sim, está pronto, meu preciso atualizar. Pronto. Olha que coisa boa. Em inglês ou português, socorro. Preciso de atualização, socorro, está pronto. Ah, misericórdia, está pronto. Muito bem. Olha que interessante. Quando a gente pede o CV, e o CV, quando a gente constrói ele, a gente está utilizando ele tanto para o trabalho atual que eu estou, quando eu me aproprio das minhas realizações, quando eu trago as minhas fortalezas, quanto para eu me candidatar para uma outra vaga, quanto para eu também me preparar para contar a minha história se eu vou empreender em alguma coisa. Então, quando a gente está falando de construir o CV, é falar de nós. Quem somos nós? E o que nós queremos neste momento de vida e carreira? Porque muitas vezes eu posso ter toda a minha história profissional em uma área, no financeiro, por exemplo, mas neste momento eu quero migrar para uma área de marketing. Então, como que eu conto o que eu venho me preparando para ir para a área de marketing se eu não tenho nenhuma experiência em marketing ainda? Se eu contar só sobre financeiro, o algoritmo e os robôs vão nos levar e nos apresentar somente vagas de financeiro. Então, quantas vezes vocês olharam para uma vaga no LinkedIn e pensaram, esta vaga é a minha cara, vou me inscrever, e não me chamam? O que será que acontece? Né? Será que o meu currículo, tá, ele está me representando quando eu não estou lá? Será que ele tem as informações que vão chamar a atenção do entrevistador, da empresa que está buscando um candidato para aquela vaga? Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. A gente vai conversar aqui hoje sobre como construir o currículo, o que o mercado valoriza e também algumas dicas sobre entrevista. E vamos falar aqui de algo que nós chamamos de coração de um currículo, que é como eu conto as minhas realizações, como eu me aproprio delas. Então, é muito importante a gente ter presente quando você olha para o seu currículo, para ver se você se vê no seu currículo, se ele te representa de verdade. Então, qual é o objetivo do CV? O objetivo do CV é representar você quando você não está lá. Ele está lá como o seu cartão de visita, como o seu representante. Então, ele precisa contar o melhor de você. Quando a gente fala em construir um CV, eu vou colocar ali todas as informações que eu quero ressaltar. Se nesse momento eu não quero dar tanta luz para o financeiro, então eu vou dar mais luz para aquilo que eu quero valorizar para a vaga que eu estou buscando. Então, é sempre importante ter claro que eu não vou exagerar, mas eu sempre vou contar a verdade. Nunca mentir no currículo, jamais. Contar a verdade. Mas nós temos aqui muitos exemplos, e Denise vai trazer mais adiante, de que muitas vezes nós, mulheres, nos sabotamos. Então, imagina, por exemplo, eu vou buscar aqui uma pessoa que esteja aqui no grupo. Vamos imaginar que eu pergunte para a Jéssica Araújo, né? Eu faço um elogio para a Jéssica. Jéssica, como você fez esse trabalho bem feito, parabéns. Muitas vezes a Jéssica pode responder, imagina, não foi tudo isso, né? Quantas vezes a gente diz dessa forma? E aí, como que eu vou contar a minha história depois? Que diferencial eu tenho para eu ser escolhida dentre tantos candidatos, né? Que muitas vezes tem para uma mesma vaga. Então, o objetivo do CV é nos representar quando a gente não está lá. Né? E a gente vai ver, amanhã vocês vão ver que o LinkedIn é um complemento também do currículo. Pode seguir, por favor, Cris. Então, é conseguir uma entrevista. Esse é o grande objetivo de um CV. Próximo, Cris. Quando a gente olha, então, o que é um currículo? Né? O currículo,
ele é uma propaganda, ele é um anúncio de você mesmo, tá? Então, ele representa de uma forma bem resumida. Então, nós estamos falando que o currículo, ele tem, no máximo, 2 páginas. 2 páginas para contar a sua história. É para contar aquilo que é importante, que é relevante, que vai chamar a atenção do recrutador. Agora, me respondam aqui no chat, por favor. Quanto tempo vocês acham que o recrutador, o Talent Acquisition, quem está olhando um currículo, ele fica em um currículo na tela do computador? Quanto tempo ele fica lendo um currículo? Muito pouco. Quanto tempo? 30 segundos, 5 minutos, 2 minutos, 15 segundos, 6 segundos, 30 segundos, pouco, 3 minutos, 15 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Desafortunadamente, são poucos segundos, são em torno de 10 segundos. Significa que ele vai passar o olho na tela para olhar se você tem as qualificações que vão dar match com a vaga que vocês estão se candidatando. Se isso dá match, vai separar para depois olhar com mais detalhes. Em contrário, se não chamou atenção, você não consegue seguir para a próxima etapa. Então, o currículo, ele resume, ele destaca as realizações. Então, o objetivo dele é abrir portas, é manter portas abertas. Então, eu não vou colocar no currículo algo que me desabone, que me tire do processo. A gente vai ver, por exemplo, algumas questões de vieses que não se coloca no currículo. Não vai colocar nada no currículo, então, que possa te eliminar do processo, tá? E o currículo, então, ele dá clareza sobre o que você busca neste momento de vida e carreira. Então, por exemplo, imagine que eu fui lá de supply chain, né, de negociação, de compras, nesse momento eu coloco todo o meu currículo sobre isso. Vai me aparecer vagas de compras, de negociação, de logística, e não, de repente, de desenvolvimento de lideranças e carreira, que é com o que eu trabalho hoje. Então, o currículo é uma propaganda, não é a bula inteira, é uma propaganda para chamar a atenção e dizer, vou chamar essa pessoa, vou chamar a Jéssica para uma entrevista. Muito bem, pode passar, por favor. Então, o CV, quando a gente vai construir CV, a gente precisa ter clareza do que eu quero com ele. Então, não busque ser o que o mercado quer, busque no mercado uma empresa que quer o que você é. Então, quando a gente olha, às vezes eu tenho um sonho de trabalhar numa Microsoft, só que aquela função exige inglês fluente, e eu não tenho inglês fluente. Então, se eu não tenho inglês fluente, ou eu busco, então, me preparar e estudar para ter o inglês fluente, ou vou buscar uma empresa que vá valorizar as competências, as habilidades, o que eu tenho de experiência. Então, é importante a gente olhar isso, e às vezes a gente diz assim, quem me quer no mercado? E que empresa eu quero? Esse matching de entendimento é muito importante, tá? Pode passar, por favor, Cris. E aqui agora a Denise vai trazer essa intersecção fantástica aqui, né, Denise? Porque isso é muito importante quando a gente está definindo, afinal de contas, o que eu quero hoje, dia 14 de fevereiro de 2023. Exatamente, Sá. Olha só, gente, nós vamos chegar na parte prática do currículo. Segura aí, calma. Agora, como a Salete falou, o currículo tem que refletir o nosso melhor, o que a gente quer, a nossa busca, a nossa propaganda. Então, vamos voltar um passo antes para falar um pouco sobre como que a gente acha isso e como que a gente pensa sobre as nossas fortalezas, para que a gente saiba escrever um bom currículo. E o exercício de um bom currículo, gente, é muito legal a gente acompanhar os passos aqui, porque ele nos dá repertório para o currículo e para a entrevista. Quando a gente pensa sobre a carreira, pensa sobre as contribuições, pensa sobre minhas fortalezas, sobre minhas realizações, que a gente vai falar muito disso aqui, isso é um baita exercício, não só para um bom currículo, que é vivo, que está sempre em movimento, mas também para a gente saber o repertório, o discurso, a fala que a gente faz numa entrevista. Então, voltando um pouco, pessoal, importantíssimo a gente olhar para o currículo e antes olhar para a mentoria de carreira, que a gente fala para a sua carreira. Olha só, tem 1000 modos de desenvolver carreira. Um que a gente gosta muito, né, que a gente fala bastante aqui no Núcleo, é quando a gente consegue juntar o que a gente sabe, gosta e o que o mercado precisa. É aí, gente, é nessa estrelinha, nessa intersecção, que é onde a gente vai dar o nosso melhor. Quer dizer, vamos pensar, tem um bocado de coisa que eu sei fazer, mas que eu não gosto. Por exemplo, eu sei fazer orçamento da área de RH, mas eu odeio fazer orçamento. É a coisa que eu deixo para o fim do prazo, para o
fim do dia. Eu sei fazer, aprendi, desenvolver essa habilidade, mas não é a minha preferência, não é a primeira coisa que eu faço. Eu gasto mais energia que o normal para isso. Eu gasto muito menos energia fazendo coisas que eu sei fazer e que eu gosto. Por exemplo, aconselhar as pessoas, pensar em programas de desenvolvimento, falar de ferramentas de RH. Então, sempre, assim como o outro lado também acontece, um monte de coisa eu gosto de fazer, eu não sei fazer. Pessoal, eu amo cantar, canto mal como poucos na vida. Adoro, mas não é um encontro da minha fortaleza com a minha preferência. Agora, quando eu consigo juntar coisas que eu sei que eu gosto, eu gasto menos energia, sou mais produtiva, as coisas fluem melhor. Agora, o mundo ideal é juntar o que eu sei fazer, o que eu gosto e quem paga por isso. Quem paga? Meu cliente, se eu sou uma autônoma, se eu sou uma empreendedora, os produtos que eu ofereço versus quem vai comprar isso, se é numa empresa, que empresa pode contratar o cargo que eu tenho hoje, o que eu ofereço como realizações e como pacote de Denise para essa empresa. Então, aí está a nossa reflexão, gente. O que eu vou contar do que eu sei, do que eu gosto e do que aquele mercado ou aquela empresa pode precisar de mim? Vamos lá, para a gente seguir, Cris. Muito bem, então um exercício legal, né, antes de começar o currículo, é você ter clareza da sua oferta, pessoal. Então, primeiro pare, pensa, lembra, o currículo ele tem que falar da nossa propaganda, do nosso melhor, das nossas fortalezas. Então, quais são as minhas fortalezas? Quais são meus pontos fortes? Quais são as experiências e as realizações que eu tive nas empresas que eu trabalhei? Ou nas experiências profissionais que eu tive? Às vezes não foi numa empresa, foi numa experiência profissional como consultora, foi fazendo um trabalho voluntário, trabalhando com meu pai. Mas grande parte da nossa oferta está em cima do que eu tive de experiência e, mais que isso, das realizações que eu consegui fazer durante o meu caminho. A gente vai falar muito disso, guarda isso, que esse é a nossa cereja do bolo na apresentação, quando a gente fala do CAR, que é as nossas realizações. Como que eu conto minhas realizações? Vamos falar disso. Mas ainda pensando em como fazer oferta. Pessoal, o que eu quero comunicar? Olha para o seu currículo hoje e fala, ele está comunicando o meu melhor? Ele está comunicando o que eu estou buscando, o que eu sei fazer? Não, faltou coisa. Pera, muda, acrescenta, troca, né? Como a Salete falou. E o currículo, ele é vivo. Se eu estou procurando uma vaga onde é uma multinacional, por exemplo, com processos mais estruturados, eu destaco no meu currículo experiências, realizações, práticas em empresas mais estruturadas, em empresas multinacionais. Se eu estou procurando numa empresa menor, eu destaco experiências que eu tive em empresas melhores. Então, presta atenção se a gente está comunicando para o interlocutor no currículo, para aquela vaga, o que eu sou bom e o que o mercado precisa, né? Também é legal nessa reflexão a gente pensar, legal, de tudo que eu aprendi, né? O que mais me motivava? Quais são os ambientes, as pessoas, o chefe, o tipo de cultura de empresa que tira o meu melhor, que mais me motivava, que me dava tesão para ir trabalhar? Ali, gente, é onde a gente encontra aonde estão as nossas motivações, né? Quais foram as motivações? O que eu busco, né, no meu novo cargo, no meu novo passo de carreira? Então, o que eu estou buscando? Eu estou buscando reconhecimento, eu estou buscando salário, eu estou buscando nome de cargo, eu estou buscando trabalhar com o que eu gosto, eu estou buscando estabilidade. Depende, cada momento da vida e de acordo com os nossos valores, a gente está buscando uma dessas coisas. E também pense, né? Tudo que eu fiz, o que eu mais gostei de realizar? Aonde foram aqueles projetos, aquelas entregas que eu olho e falo, uau, que delícia que foi fazer esse projeto, eu trabalhava muito, eu entreguei muito, mas eu gostava do que eu fazia, eu amei apresentar aquilo, amei contar aquilo dentro de casa, para os meus colegas, ou mesmo no trabalho. Então, assim a gente vai deixando claro e vai lapidando a nossa oferta. Vamos olhar o que a gente tem aí no próximo slide, Cris, por favor. Muito bem, pensado isso, tenta definir, né? Quais são as empresas, as profissões, as carreiras, os clientes, se eu for uma empreendedora, se eu estou fazendo meu portfólio, aonde eu posso aplicar melhor o meu conjunto de competência, de habilidade, de atitude, de preferência, né? Aonde pode ter o meu melhor?
Gente, eu sei que para quem está buscando emprego, né, porque a gente tem várias situações aqui nas mentorias. Eu estou dentro de uma empresa e eu quero aprender a fazer um currículo e contar minha oferta melhor para ser promovida ou para mudar de área. Muito legal, vai ajudar. Mas eu estou empregada e quero mudar de emprego, mas eu estou desempregada e aí eu preciso de uma renda rápida, eu preciso achar um novo caminho, ou eu quero mudar porque eu não estou feliz. Enfim, o que eu quero dizer com isso é, gente, a gente tem a oportunidade nestas pausas de escolher o nosso caminho, né? Então, é um momento, quando a gente está fazendo essa reflexão, de olhar e falar qual trabalho, quais empresas têm a ver mais com os meus valores, com a minha forma de trabalhar, com o que eu quero, né? Tenta definir as empresas que você admira, e como é que eu chego nessas empresas, como é que eu tiro as pedras do meu caminho, quem pode me levar para ali? O LinkedIn traz vários caminhos ali de conexão, não só o LinkedIn, as redes sociais, a rede da mentoria, as pessoas que passam por vocês aqui, que passarão, né, que já passaram, a rede que fica aqui. Então, quem são as pessoas, né, no meu networking que podem me ajudar a chegar nos meus objetivos de carreira? Tá? Então, isso é muito legal quando a gente pensa em projeto de carreira. Voltando para quando a gente escreve o currículo, né, e dando continuidade aí nos slides, Cris. Pense, gente, como contratante. Olha só, isso é uma dica assim valiosíssima. Quando a gente vai se candidatar para uma vaga, quando a gente vai procurar um emprego, a gente tem que tentar pensar, ou quando a gente vai para uma entrevista, a gente tem que tentar pensar com a cabeça do entrevistador ou com a cabeça do contratante, né? Desses 6 segundos que a Salete falou, que o nosso recrutamento de seleção bate o olho no currículo e tenta capturar o que tem lá de melhor no seu currículo, né? Então, como é que eu chamo a atenção? Como é que eu penso como ele? Quando eu vou na entrevista também, eu tenho um mundo de coisa para contar, mas a gente precisa organizar as ideias, né? Estruturar, tanto no currículo como na fala, como que eu faço essa oferta de uma maneira estruturada e com sentido. E o CAR, falar sobre as nossas realizações, sobre os resultados que eu entrego, ajuda muito. Então, pensando como contratante, gente, quando eu vou lá, eu quero mudar de carreira, eu quero uma vaga de RH numa empresa nova. Legal. Pensa como dono da vaga. Essa pessoa ali que está com a vaga quer contratar alguém para fazer o quê? Que problemas essa pessoa tem para resolver? O nosso currículo deve dizer os problemas que a gente sabe resolver. Vou contar um segredo que vocês devem saber. Se não souberem, vão saber agora. As empresas abrem vagas porque elas têm um problema a ser resolvido. Os gestores abrem vaga porque eles têm um problema a ser resolvido. Qualquer problema. Ou eu não estou satisfeita com a tua ocupante, que eu acho que não está performando bem, ou eu estou fazendo uma mudança na cultura da empresa, aquela pessoa que eu tinha até agora, que era excelente, não é a pessoa que vai me levar para o futuro, ou porque aquela pessoa estava vindo bem e deixou de vir, ou porque ela tem problemas de conflito, ou porque é uma área nova que começou agora. Todos esses casos, o contratante, quando abre uma vaga, seja o RH, seja o gestor, ele tem um problema a resolver. Ele fala, estou precisando de alguém que saiba fazer isso. E é esse encontro que a gente tem que conseguir fazer. Por isso que pensar como contratante, olhar a vaga de emprego, nos ajuda muito a pensar que problemas esta empresa, esta vaga que eu vi anunciada no site, no LinkedIn, tem para eu resolver. Mais que isso, que problemas eu sei resolver? Meninas, que problemas vocês resolvem? E diversos, vários, o que a gente precisa saber é organizar isso no currículo. Então, uma empresa contrata, né, porque ela tem um problema a ser resolvido, seja uma experiência, uma habilidade, um comportamento, uma forma de se expressar, e eu, na minha carreira, tenho que ter clareza de que problemas eu sei resolver para aquela empresa, para os meus colegas, para o meu chefe, para o trabalho novo que eu tenho. Então, pensa, aquela vaga, a pessoa que está abrindo aquela vaga, que é uma pessoa que saiba executar quais tarefas, né? O que está dentro daquele escopo? Que para fazer aquela atividade que tenha quais experiências? Imagino essa experiência, aquela, puxa, sei que isso aqui que eu tenho pode ser um diferencial para essa empresa, então vou contar isso na entrevista, vou contar isso no meu currículo. Será que essa pessoa, essa vaga, né, esse desafio novo, gostaria de uma pessoa com quais características, com quais habilidades, com quais problemas para resolver? E como eu disse, gente, a gente tem no slide seguinte aí, Cris, a ideia de, além de pensar como contratante, a gente olhar o que as vagas trazem, né? Então, claro que se eu conheço contratante, ou se eu sei bastante da empresa, eu começo a pensar, legal, para fazer uma mudança de carreira, de supply para desenvolvimento, para RH, né? O que eu tenho que fazer? Que habilidades eu preciso? Que problemas vão ser exigidos que eu saiba
vai resolver. Legal, é bom eu pensar isso como contratante, mas também é muito importante que a gente olhe o que está na nossa frente, o que está dado, as vagas, né? Então, quando eu vou montar o meu currículo, mesmo currículo como RH, né, que já é minha área, já sei fazer isso há muitos anos, quando eu vou lá e olho uma vaga que tem a ver com o meu escopo, eu lembro de coisas, puxa, isso aqui ainda não coloquei no meu currículo, deixa eu voltar lá e complementar. Por isso o currículo é vivo, né? Então eu vou lá e coloco um monte de experiência. Dali a 2, 3 anos eu olho, as empresas estão pedindo outras coisas, estão falando de modo diferente, estão valorizando outras competências, né? Outras ferramentas. Eu já adquiri aquilo, por exemplo, eu já trabalhei com aquilo, eu sei fazer, mas eu ainda não escrevi no meu currículo. Então, é fundamental a gente sempre fazer esse check, né? Olha a vaga, escolhe 2, 3, 4 vagas e olha o que eles estão pedindo. Ah, legal, estão pedindo essas características, estão pedindo que resolva estes desafios, estes problemas, e aí o nosso papel é falar, legal, eu vou contar como eu sei resolver esses problemas, como eu tenho essas competências, como eu tenho essas habilidades que vão me ajudar a conseguir a entrevista, né? Então, lembrando, o currículo consegue entrevista, mas fazer um bom currículo e fazer uma análise, um balanço das nossas realizações, nos ajuda, nos dá repertório e segurança para ir bem na entrevista também, né? Além do currículo. Então, muito legal. E para eu fechar aqui essa minha primeira parte, né, e passar aí para a Salete, no próximo slide, Cris, eu quero chamar a atenção de vocês para uma pausa para a gente pensar sobre nós mesmos, né? Porque faz parte aqui, né, e a gente acompanha muitas mulheres, né, em desenvolvimento de carreira, em busca, empregabilidade, em recolocação, e tem um ponto comum para a gente pensar, que eu sei que vocês já estão pensando, que está relacionado à nossa autoconfiança e à nossa coragem. Isso vale, inclusive, para escrever currículo, para olhar apropria do que eu sou capaz. Aqui, gente, nesse slide, a gente traz uma brincadeira, que não é bem uma brincadeira, né? Ela só está estereotipada no extremo aqui para a gente refletir, mas isso é um fato, né? Pesquisas mostram, quando a gente fala de vagas de emprego, quando a gente fala de promoções internas, de se inscrever em vagas internas nas empresas, os homens são muito mais autoconfiantes que as mulheres. Não é à toa, quanto mais se arrisca, mais você consegue resultado e oportunidade, né? Então, cabe a nós também nos arriscarmos e conseguirmos enfrentar o medo para que a gente consiga dizer sobre as nossas competências e sobre o que a gente é bom. Então, um exemplo aqui, vamos imaginar que essa vaga existisse, olha só, eu estou procurando ali para uma vaga X, profissionais que tenham experiência, né, que tenham senso de direção, conhecimento em astronomia e experiência em conflito árabe. Não existe essa vaga, alguém já está rindo aqui nos comentários, mas vamos pensar nos extremos disso, né? Se a gente olha o modo de um homem pensar estereotipadamente, é como se o homem falasse assim, senso de direção, todo homem tem senso de direção, além disso, olha no GPS. Conhecimento em astronomia não deve ser difícil, tem vários estudos de astronomia. Experiência em conflito árabe, não sei, nunca vi isso, mas eu vou dar uma olhada no Google agora, deixa eu me candidatar. Uma mulher que olha os mesmos requisitos vai ter sentimentos como esse. Nossa, eu vivi no Cairo 1 ano. O Cairo é uma das cidades mais caóticas, né, de direção e de trânsito. Será que isso foi suficiente? Eu era Uber lá. Será que isso foi suficiente para eu ter sem direção? Conhecimento em astronomia, eu só li um livro sobre isso. Não sei se isso me ajuda. Experiência em conflitos árabes. Será que meu mestrado em resolução de conflitos árabes em Tel Aviv me gabarita para uma vaga dessa? Ele não é tão atual. Então, olha como a gente se questiona. E aqui a provocação, gente, não sai mandando currículo para vaga que você não tem nada a ver. Mas preste atenção se você é a primeira a fazer limites para você mesmo. Essa é a provocação aqui. O quanto você está se colocando os limites para as vagas, para as experiências e para os currículos, porque a gente mesmo diz, não, isso não é atualizado, não vou falar. Não, RH não dá retorno, então não vou nem mandar para essa vaga. Não vou pedir para a Salete, porque as pessoas nunca respondem networking quando eu peço. Não, já mandei 5 currículos para vagas similares e nunca me chamaram. Então, pessoal, tem muito limite no mercado, sim. Tem, não vou dizer que não tem, depende da empresa, depende do quanto a RH ainda olha para trás, olha para frente, depende do perfil do líder, tem muito desafio para nós. Mas cabe a nós controlar o que está na nossa mão,
que está na nossa mão? Está na nossa mão ter clareza da minha oferta, das minhas realizações, me apropriar dela, ter orgulho, saber onde eu busco e ir apesar do medo. E me candidatar, e me expor, né? E olhar se eu tenho conhecimento sobre aquilo, se eu já tenho alguns dos requisitos da vaga ou da entrevista, que eu me arrisque, inclusive porque o máximo que pode acontecer é você treinar a entrevista. Para uma entrevista, 2, 3, a gente ouve aqui, gente, nas mentorias, né, quando a gente abre a pergunta, várias pessoas falando, foi entrevista, fiz, não dei nada, não dei nada. Gente, fazer entrevista é uma baita experiência. É um dos melhores jeitos de melhor na entrevista, é fazer entrevista. A gente tem que fazer entrevista, né? Escrever currículo é a mesma coisa. Quanto mais eu vejo, escrevo, releio, peço para os outros relerem, olha, o vaga, melhor ele vai ficando. É contínuo, é treino e a gente vai se apropriando disso. Mas agora a gente começa a parte prática, né, Salete? A gente vai começar a dizer como se estrutura o currículo e depois a gente vai na parte principal e muito importante que a Salete vai começar a falar sobre as nossas realizações, certo, Sá? Exato, Denise. E até complementando nesse aspecto, o quão importante é nós declararmos o que nós queremos. Recentemente eu estava com uma cliente muito chateada porque ela não tinha sido promovida para uma vaga que ela estava preparada e queria muito. E eu perguntei, e um colega dela, que tinha menos experiência, menos tempo de empresa, havia sido promovido. E eu perguntei para ela, o seu gestor sabia que você queria esta vaga? Ela, mas claro, você falou para ele? Não, mas é óbvio. Como assim é óbvio? Ele sabe. Na semana seguinte, ela foi conversar com ele, ele disse, mas eu não considerei você, eu achei que você estava feliz onde você estava, você nunca me disse que você queria essa posição. Então, a importância está em a gente declarar o que a gente quer. Às vezes a gente fica meio envergonhado, puxa, será que eu estou sendo exagerado? Tal? Eu preciso declarar, eu quero essa posição. E aí eu vou ter também feedback se eu tenho algum gap para chegar lá e trabalhar para tal. Alguém falou aqui, nem sempre a gente tem o 100%. Verdade. A gente até brinca, acho que foi a Simone que colocou aqui, que o que fica pronto é o arroz. A gente nunca está 100% pronto. Quando a gente senta numa cadeira, aí a gente tem outros pontos a desenvolver sempre. Então, a importância está aqui nessa questão de a gente se arriscar também, de a gente olhar efetivamente e ver, eu tenho essas qualificações, o meu currículo está espelhando, eu tenho realizações, vou me candidatar e vou me arriscar também, certo? Muito bem. Vamos olhar agora o que a gente tem aqui sobre como construir um currículo, que tipos de currículo a gente tem. Por quê? Vamos imaginar que nessa live eu tenha 4 analistas júnior de financeiro. Se vocês colocarem a descrição de cargo de vocês, todas terão um currículo igual. E, na verdade, vocês fazem coisas muito diferentes, vocês têm entregas diferentes. Muitas vezes, o recrutador, ou sempre o recrutador, o contratante, quer saber do que você é capaz de entregar. Quais são as realizações, como você soluciona problemas, como disse a Denise. Então, nós vamos olhar aqui agora alguns tipos de currículo que vocês já viram, vocês podem ver no mercado, e hoje tem tantas outras formas também. O que é importante é o conteúdo. Nós vamos falar muito da construção de conteúdo, depois é uma questão de como você organiza ele dentro de um frame. Vamos lá. Então, nós estamos falando aqui de tipos como cronológico, que ele é do mais recente para o mais antigo. Nós estamos falando de um funcional, que é um currículo onde, por exemplo, a pessoa teve toda a carreira em recursos humanos, por exemplo. Então, em vez de repetir, às vezes, atividades muito semelhantes em vários contratantes, ela opta por fazer um sumário dessas realizações e do perfil profissional e depois citar as empresas. Tem um infográfico também, que é muito utilizado por áreas de tecnologia, por áreas de marketing, que pode utilizar também, tem vários tipos de infográficos que podem ser utilizados. Pode ser utilizado vídeo, né? Tem vários contratantes hoje que pedem que você grave um vídeo respondendo algumas perguntas e envie também. Então, tem várias formas. Isso tudo, o que tem em comum? O conteúdo, que é o conteúdo de vocês, é aquilo que representa vocês, que conta a história. Qual o melhor deles? Depende. Depende da vaga que você está se colocando, depende daquele que você vê. Esse aqui
me representa melhor. Eu sou super moderna, eu gosto que tenha um currículo com infográfico, porque a minha área é design, então já é importante que eu conte um pouco de mim através do meu currículo. Ok. Nós também temos o currículo Lattes para quem segue uma carreira acadêmica, que é um outro formato, certo? Nós vamos aqui olhar hoje alguns desses modelos, dando uma ênfase até maior para o cronológico funcional e mostrando o infográfico. Quando a gente olha um currículo funcional, aqui a gente está trazendo um pouco dele, de como é a estrutura do currículo funcional. Então, vejam, aqui está o currículo da Denise, ela está trazendo aqui brasileira, de cidadania europeia, telefone, o e-mail e aqui mais a URL do LinkedIn aqui para colocar. Qual é o objetivo dela? Executiva de recursos humanos. Aqui ela traz o perfil profissional. É um sumário de qualificações, que é uma soma das capacidades técnicas, do conhecimento técnico sobre recursos humanos, e mais os soft skills, as habilidades comportamentais importantes para essa vaga. Lembra quando a gente olhou lá atrás que tinha na descrição de vaga algumas habilidades que são relacionamento interpessoal, negociação e outras habilidades que são importantes para essa vaga também? Então, vai ser neste resumo que você vai contar. O histórico profissional, você vai trazer as empresas que você atua e o cargo, em um currículo funcional. Você vai trazer, então, por fim, a sua formação acadêmica. Então, o currículo funcional, ele é muito interessante quando você teve atuações na mesma vertical de área de atuação, e você quer dar ênfase a essas qualificações, porque você está progressando em termos de carreira. Pode ser que aqui nas realizações do perfil profissional, você traga algo que é importante lá do início de carreira. Mas você vê, essa história é importante, eu quero contar aqui. Tem alguém com o microfone aberto. Cris, pode passar, por favor. Nós vamos olhar agora o modelo de currículo cronológico. O que nós temos no currículo cronológico? O cabeçalho é igual. Vejam que no cabeçalho não tem endereço, certo? Nós não estamos trazendo foto no currículo, tá? Então, nós estamos trazendo nome, e-mail, URL do LinkedIn e telefone. Importante que você verifique se essas informações estão corretas. Acreditem, tem currículo que segue sem e-mail, sem contato, com número errado. Então, é importante que essas informações estejam corretas. Deixe claro qual é o objetivo. Cargo, como estava lá, executiva, recursos humanos, ou coordenação, financeiro, ou gerência, administrativo, tecnologia. Qual é o cargo e que funções você quer buscar? Aí você traz esse resumo, esse sumário de qualificações, que é o perfil anterior, lá no currículo funcional. E aqui a gente está falando de experiência, profissional com mais de X anos de experiência nestas áreas, desses segmentos. A gente está falando aqui de experiência, de vivência, de conhecimento, de expertise, de habilidades, a forte habilidade de negociação, de construção de alianças. Que habilidades você tem? E se perguntar para as pessoas, elas vão falar para você. Lembram quem esteve no workshop de protagonismo feminino lá em janeiro? E a gente deu aquela atividade para vocês perguntarem para as pessoas no que vocês eram boas. E aqui, vocês podem trazer aqui, porque isso representa vocês, em termos de soft skills. Depois, vocês vão trazer a experiência profissional. Diferente do currículo funcional, você vai contar as realizações em cada uma das empresas que você esteve trabalhando. Sempre é importante, no currículo cronológico, você contar suas experiências dos últimos 10 anos, que é o mais recente, tá? Se tem uma experiência anterior em uma empresa que você diz, puxa, isso aqui é importante, eu quero colocar, coloca. Se não, você coloca, tá vendo essa tarjeta amarela? Você coloca demais cargos, empresas e funções no LinkedIn. E no LinkedIn você coloca 100%, porque lá vai trazer toda a progressão de carreira que você teve ao longo da sua vida profissional. Então, veja, você vai trazer a empresa, vai trazer o período, vai trazer, por exemplo, se a empresa não é conhecida, em uma ou duas linhas você coloca a empresa que fabrica isso, o que é aquela empresa? Vai trazer o cargo, vai trazer para quem você reportava, se você liderava pessoas ou não, e aí trazer as realizações.
que é o coração do currículo, que conta efetivamente o meu valor. E nós vamos, na sequência aqui, aprender como fazer, como a gente criar frases matadoras, frases nocaute para trazer aqui para o currículo. A formação acadêmica, se está cursando, só um pouquinho, se está cursando, coloca aqui também. Cursos e treinamentos que vão ajudar vocês a atingir aquele objetivo. Por exemplo, eu fiz curso de gastronomia, porque eu adoro. Só que isso vai me ajudar para uma vaga de diretor financeiro? Não, é um hobby, é uma coisa que eu gosto. Então, talvez não seja aqui que eu vá colocar isso, eu vou contar na entrevista que esse é um dos meus hobbies. Eu vou trazer aqui cursos que são importantes e estão aderentes com o meu objetivo. Idiomas, trazer fluência, tá? Inglês intermediário, espanhol fluente, certo? E mais alguma informação adicional que você julgue relevante. Você, de repente, recebeu um prêmio, algo que você veja, isso aqui eu quero contar no currículo, eu tenho cidadania italiana, se uma empresa italiana, assim por diante, tá? Pode passar, Cris. Agora, esse aqui é um exemplo, tem tantos outros de infográfico. Veja, aqui vai trazer fotinho, certo? Vai trazer aqui uma forma de apresentação diferente das informações que são as informações suas e poderão estar em qualquer tipo de instrumento. A informação é a mesma, a forma de apresentação é que é diferente. O que tem aqui que complica um pouco no infográfico? Quando a gente está falando que grande parte da seleção hoje é feita por robôs, dificulta um pouco a leitura aqui pelos ATS que aplicam o Tracking System. Tem um pouco de dificuldade quando é infográfico. Então, só tenham atenção para isso, que algumas empresas, inclusive, pedem para que vocês preencham o currículo deles. Vamos dizer, a Robert Half pode pedir que você, o Michael Page, pode pedir que você entre e você coloque as informações no formato deles. Para quê? Para facilitar também os mecanismos de busca que eles usam dentro da consultoria de hunting, certo? Recrutamento e seleção. Ok? Pode passar, Cris. Então, agora a gente vai olhar aqui, trazendo um passo a passo para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. Nos dados pessoais, nome, telefone, e-mail, LinkedIn. Não precisa colocar o endereço. Se você eventualmente quiser colocar São Paulo, pode colocar. Lembre-se que hoje tem muitas vagas remotas, então independe do local que você esteja. O objetivo profissional é muito importante que você coloque. Por exemplo, de repente hoje, você é coordenadora financeira, mas você quer se candidatar para uma vaga de gerente. Se você não colocar objetivo, as pessoas vão olhar a coordenadora e vão entender que é para coordenadora também, tá? Pode passar, Cris? O sumário, o perfil, aqui são os 6 segundos, tá? Que é o perfil, quando a gente está falando, 6, 10 segundos, de um currículo funcional ou de um currículo cronológico. Esse resumo aqui, ele é o resultado das qualificações técnicas, hard skills, e das competências soft mais comportamentais. Então, destaque comportamentos e técnicas, demonstre vivências, traga experiências. O sumário das qualificações suporta o teu objetivo. É como se você olhasse para a descrição de vaga, daquela vaga dos sonhos, olhasse para o teu sumário de realizações, o perfil, e dissesse, puxa, está dando match, tá? Inclui idiomas, você pode até colocar no final a administradora de empresas, inglês fluente. Ali no sumário de qualificações, já que são os 6 segundos, eu garanto que as informações importantes já vão ser vistas pelo recrutador, tá? Então, essa é a parte mais importante aqui do CV, quando a gente está falando de chamar a atenção do nosso possível empregador ou entrevistador. Pode passar, Cris? Na sequência, o que a gente vê? O histórico profissional. Então, nós estamos falando de contar realizações. O que eu fiz, de que forma eu fiz, que resultados eu trouxe. Então, é muito interessante a gente ter presente que é do mais recente para o mais antigo. Foque nos últimos 10 anos, tá? Então, aqui conte aquelas realizações que você vê, puxa, essa realização não estava no meu CV, mas para essa vaga eles estão pedindo. Então, eu vou lá e faço essa adequação. Importante, se você mexe no seu currículo, porque ele é um documento vivo, tenha clareza de qual currículo você enviou para aquela vaga.
porque de repente você colocou uma alteração e depois você não lembra. Também faça um acompanhamento numa planilha das vagas que você se candidatou. Eu já vi, por exemplo, já participei de processos onde a gente ligava para a pessoa para uma entrevista e a pessoa não sabia de que vaga a gente estava falando. Então, se você se candidatou à vaga, procure fazer um controle de informações, que dia você enviou, se vai fazer follow-up, o que você vai fazer. E aqui a formação, você vai colocar administradora de empresas, a universidade, em que local você fez e o ano de conclusão, só o ano de conclusão. Pode passar, Cris? Cris? Pronto. Então, aqui na construção, vejam, quando a gente está organizando ele, empresa a empresa, lembrem de situações como os resultados que você teve, os desafios que você enfrentou, se você implantou um sistema, se teve uma situação de paralisação ou fechamento de uma planta e você estava conduzindo, você fez um processo de otimização de processos, que decisões você tomou, que ações você fez que te orgulham muito, onde você foi reconhecida, né? Se você teve uma experiência internacional, mudou de área, mudou de estado, né? Então, quando a gente olha, traz muitas competências aqui, né? Flexibilidade, adaptabilidade, vivência multicultural, tantas coisas importantes para se contar no currículo. Então, essa é a parte da organização. Vocês, ao longo da carreira, podem ter tido avaliações de performance ao final de cada ano. Procurem resgatar essas avaliações que vão ajudar vocês a construírem o seu CV, especialmente quando a gente vai falar agora de fazer um levantamento das realizações que vocês tiveram ao longo da carreira de vocês. Então, aqui a gente está falando um pouco de estrutura. O que a gente vai agora ver, né, Denise, é como a gente contar essa história, tá? Como que eu conto o que eu fiz naquela empresa? Por que algumas pessoas contam de uma maneira que fica mais clara e reforçando o que eu fiz e fazendo link com competências importantes, e porque eu não consigo, às vezes, contar direito o que eu entreguei e acabo fazendo uma descrição do meu cargo no meu currículo. Né, Denise? Exatamente. Vamos lá, pegando o gancho aqui, Sá, para o próximo slide. Gente, aqui é a atenção de vocês, ó. Aqui tem que prestar atenção, anotar, aqui está a alma do currículo, como a gente falou. Então, olha só, a gente disse até agora, né, que o currículo tem que ser só propaganda, que ele tem que falar o melhor da gente, que ele tem que dizer os problemas que a gente sabe resolver. A Salete acabou de mostrar, lembra dos desafios que você teve, né? Fechou fábrica, estruturou, mudou, enfim. Agora, como é que a gente conta esse desafio? Como é que a gente conta as realizações que a gente teve? Então, mais importante do que contar nossa experiência, ela também é importante, cronológica, que empresas que eu passei cargo, mas é eu conseguir escrever no currículo e dizer que problemas eu sei resolver. Para que eu contrato a Denise? O que ela é boa? O que ela resolve de problema para mim? Que realizações ela teve? Né? Então, aqui é o nosso foco. Antes de começar a escrever currículo, a formatar, até a procurar o melhor formato, a gente tem que fazer esse exercício de levantar as nossas realizações. E a gente vai ensinar uma metodologia para isso, que chama CAR. Né? Então, quanto mais CAR você fizer, quanto mais realizações você parar e pensar, e nós temos muitas realizações, mas a gente vai conseguir traduzir isso em frases sínteses, em frases nocautes, que a gente fala, para que a gente, de fato, consiga chamar atenção no currículo. Tá? Então, isso é importantíssimo. Então, legal, como é que eu faço nessa metodologia um balanço das minhas entregas e das minhas realizações? Primeiro, gente, o recrutador tem que bater o olho e falar que problema essa pessoa resolve. Então, a melhor maneira de olhar isso é a gente separar em qual era o contexto que eu tinha, né? Que contexto eu enfrentei, que ação eu tive e qual o resultado que eu trouxe. E, gente, podem ser resultados quantitativos e resultados qualitativos, resultados de impacto enormes e resultados menores, porque nós temos tudo na nossa carreira. Nós passamos por coisas diferentes e também depende da área que a gente atua, né? Quando a gente vem de uma área financeira, normalmente os resultados são mais mensuráveis. Quando a gente vem de áreas mais humanas, mais de ciências, às vezes os resultados são qualitativos, são contados, né? E não são tão quantitativos, mas tudo isso é minha entrega, tudo isso é o pacote dos problemas que eu sei resolver.
Então, CAR, né, de C de contexto, A de ação, R de resultado. É o exercício de eu parar, pensar toda a minha carreira. Vale CAR lá do começo da carreira, vale CAR de agora, vale CAR que eu tive mês passado, mas que problema eu tinha, contexto é problema. Qual que era o pepino, que ação eu tive e que resultado isso trouxe. E, gente, não se prendam a cargo e a tempo, né? Isso é legal, porque tudo é nossa bagagem, tudo é nossa trajetória. Eu sempre digo isso, eu trabalho em RH há 25 anos. Eu comecei a minha carreira em consultoria. E eu tenho uma experiência que eu passei ali com 21 anos na consultoria, né, de programa de reestruturação, desligamento em massa, e de uma situação que eu tive que ter um baita jogo de cintura para sair, que eu conto até hoje no meu currículo e nas minhas entrevistas, né, nas minhas interfaces quando eu falo de carreira. Porque está lá atrás isso, já amadureci muito daquilo, já aprendi um monte de coisa, mas lá é um exemplo que mostra muito a ação que eu tive, a atitude, o resultado que isso trouxe, né? Então, só para contar para vocês como é importante a gente não fazer o filtro de tempo. Legal, então o foco do seu currículo vai ser a gente ter frases, não frases somente que falem da experiência, olha a diferença de falar. Denise atuou 25 anos em RH. Vou dizer, Denise resolveu tais problemas, tem experiência em tais situações, passou por tais processos. Então, é isso que a gente tem que explicitar no currículo. Vamos pegar um exemplo prático no próximo slide, Cris. A gente vai falar de 2 exemplos aqui, gente, para ajudar, que mostra o CAR, né? Que eu acho que é legal a gente visualizar para vocês saírem daqui no fim de semana, no carnaval, ó, tem 3 dias de carnaval, 5 dias para a gente fazer um monte de cara aí para quem está com pressa. Então, como eu falei, né, cara, é contexto, ação e resultado, que são essas 3 colunas do meio, tá? As 2 da ponta também são importantes para contextualizar. Então, vamos ler esse exemplo junto, né? Então, empresa, né? Aqui, uma realização que a gente acompanhou. Então, uma empresa já que é uma indústria, indústria ABC, e essa nossa mentorada era uma coordenadora administrativa. Que contexto que ela tinha, né? Então, quando a gente pensa em contexto, era assim, qual que era a situação, que desafio você tinha, que obstáculo, que problema, qual que era a necessidade da empresa, ou o que você achou de oportunidade, né? A ação, efetivamente, o que você fez, que ações você fez para chegar aí no resultado X, e no R, os resultados, né? Listar os resultados. Então, por exemplo, o contexto que essa mentorada tinha era: os colaboradores, toda vez que eles chegavam na empresa, eles iniciavam as atividades na empresa sem conhecer procedimento, né? Então, eles não conheciam procedimento, não se passava a gestão do conhecimento, as métricas, práticas, processos, e cada um que chegava ia criando seus procedimentos com a experiência que tinha anterior. Legal, qual foi a ação que essa coordenadora administrativa fez? Efetuou um levantamento dos procedimentos que existiam, eram poucos, quais eram, criou os procedimentos que faltavam, consolidou isso num manual de integração, validou com gestores de diferentes áreas, divulgou para a equipe e efetivamente implementou, né? Então, legal, olha esse exemplo. Que resultados isso trouxe? Melhor integração dos colaboradores, né? Mais rápido eles conseguiam entender, se integrar e apresentar resultados, padronização de procedimentos, uniformidade das ações, inclusive melhoria no clima organizacional na pesquisa de engajamento. Quando a gente consegue listar as nossas realizações, isso é um exercício muito legal que vocês vão adorar fazer, e a gente lê de fora, né? Olha essa realização, a gente consegue ver as competências, quer dizer, os conhecimentos, as habilidades ou as atitudes que aquela profissional que você mesmo teve para conseguir ter aquele resultado, para ter tido a iniciativa de fazer aquela ação, né? Então, por exemplo, nesse caso, o que a gente observa? Que a pessoa tem capacidade de estruturação de processos, influência para ir lá negociar, escrever, falar com gestores, boa comunicação e uma capacidade de organização. Então, veja, aqui são habilidades importantes, que elas podem ser contadas. Quando eu vou na entrevista e falo, me fala que você é bom. Ah, eu sou ótima em comunicação, minha comunicação é muito boa. Pessoal, isso é vazio. A gente tem que dizer, eu sou boa em comunicação, tem um exemplo. Olha só, tem uma situação que é um exemplo, que aconteceu isso, eu fui lá, influenciei, comuniquei, aqui é um exemplo, por isso que eu sei que é uma fortaleza minha. Então, quando a gente conta e quando a gente escreve com fatos e dados as realizações, ações e resultados, isso facilita muito a minha oferta, a venda disso, e para o próprio recrutador, o matching entre o que eu preciso para a vaga
E olha só, estou percebendo que a Salete sabe resolver os problemas que eu estou procurando aqui. Legal, Denise, mas eu vou escrever tudo isso e como meu currículo vai ter 180 páginas, já estou pensando em um monte de realização, tem um monte de coisa para falar, tem um monte de habilidade, né? Mas a gente tem que conseguir fazer, olhar para esse contexto, ação e resultado e fazer isso virar uma frase síntese, que é a frase que vai no currículo. E aí, gente, é um pouco do estilo de cada uma, da forma, tem inúmeras maneiras de escrever essa frase. Eu posso começar nessa frase contando a ação que eu tive, eu posso começar essa frase contando o resultado que eu tive, eu posso contextualizar ou não, passar direto na ação e no resultado. Aqui é um exemplo. Olha de como esta realização, esticar, poderia entrar num currículo. Desenvolvi, primeira pessoa, verbo de ação, desenvolvi manual de procedimentos para novos colaboradores, vírgula, resultando, olha aqui a realização, na padronização e uniformização de ações, melhoria no clima organizacional e ganhos de tempo no processo. Então, eu não estou só dizendo a ação que eu tive, eu estou dizendo os problemas que eu resolvi, os indicadores que eu melhorei, os impactos que tiveram a ação, né? Por que eu agreguei? O que eu agreguei naquela ação que eu tive? Tem coisa que a gente faz que é rotina, gente, mas tem muita coisa que a gente não percebe, não sabe que faz, e aqui é o filtro, que são coisas extraordinárias, que são coisas legais de serem contadas, né? Então, é diferente eu dizer, eu sou uma coordenadora administrativa, tive no cargo por 3 anos, e eu era responsável por todas as rotinas e atividades do administrativo. Olha a diferença de eu dizer isso, de eu dizer, eu sou uma coordenadora administrativa, trabalhei numa indústria, respondia pelas atividades administrativas, tem alguns projetos que eu entrei, algumas iniciativas que eu tenho que foram muito legais, quero destacar uma delas. Logo que eu entrei na empresa, eu percebi, então, olha só como eu vou contando a minha oferta, os problemas que eu sei resolver e despertando o interesse, né, se for o currículo para entrevista, se for na entrevista, para que eu consiga a vaga, né? Outro exemplo no próximo slide, que é legal aí para a gente ter 2 exemplos e começar a pensar aí na nossa própria carreira, né, na nossa realização. Aqui é um exemplo, né, em outro segmento, uma empresa de aviação, de uma gerente de RH. Então, que contexto que tinha lá, né, dessa gerente de RH numa empresa de aviação com muitos funcionários? Era uma empresa de serviços, né, grande empresa de aviação, são empresas grandes, com muitas oportunidades internas, mas as pessoas tinham pouca clareza dos caminhos de carreira. Então, o que foi feito? Qual ação essa gerente puxou com o time dela? Um diagnóstico para entender a perspectiva dos funcionários, eles sabem da carreira, não sabem, onde estão os gargalos, quais são os maiores problemas? Revisão dos cargos da empresa, deixa eu ver como é que são as carreiras aqui dentro, os diferentes cargos, as trilhas, né? Construção dessas trilhas de carreira, de uma maneira estruturada, clara, validação com os diferentes gestores, né? Porque são muitas carreiras, muitas áreas, as coisas se encontram, e outras ações de divulgação disso. Legal. E que resultados que uma ação dessa trouxe? Primeiro, clareza do que era esperado para cada cargo. Então, para um colaborador falar, entendi, está refeita a descrição de cargo, o que é esperado, para onde os cargos podem me levar, para eu chegar no cargo X, que caminho que eu tenho que fazer, tenho que passar por esse ou não. Um aumento das movimentações internas, então, já dá para a gente mensurar, que aumento quantos por cento, quantas posições, né? Melhoria no clima organizacional em 4 pontos percentuais. Então, também mensurável, olha só, 4 pontos na pesquisa de clima relacionado a essas questões de movimentação interna e oportunidade de carreira. O que a gente observa, né, das competências dessa mentorada? Ela tem uma capacidade de estruturação de projetos, de priorização, né? Poxa, com tantos cargos, tantas trilhas, como é que eu priorizo? Onde é mais importante? Como é que eu foco no que vai trazer mais resultado, né? Influência, comunicação e também conhecimento técnico, né? Esta é uma realização, um exemplo, que necessita de conhecimento técnico, de cargos e salários aqui, por exemplo, né? De trilhas de carreira. Então, legal, de novo, tudo isso consciente, escrito, como que eu descrevo isso numa frase no currículo? Vários jeitos, posso começar pelo resultado, pela ação, o importante é que eu destaque os problemas que eu sei resolver, né? O meu pacote de oferta. Então, aqui é uma maneira. Desenho, pode ser desenhei, né? Desenho e implementação do programa de autogerenciamento de carreira. Olha a ação aqui, vírgula, realizando a revisão de todos os cargos e atribuições, vírgula, resultado,
resultando na clareza das movimentações internas para mais de 15 mil funcionários e melhoria de 4 pontos percentuais no clima organizacional. Então, veja, quando eu coloco o número de funcionários na empresa, o número de melhoria no clima, eu dou visibilidade do impacto dessa ação, do tamanho da empresa, de quanto foi a amplitude daquela realização. E, de novo, vale realizações menores e maiores, né? Eu garanto para vocês que todos têm. Eu já tive a experiência de fazer fechamento de na verdade, terceirização de um restaurante, de uma fábrica, né? Então, você imagina você ter lá cozinheiro, auxiliar de cozinha, confeiteiro, auxiliar de confeitaria, garçom, e essa empresa, um restaurante próprio de uma indústria que foi terceirizado, e a gente ajudou na recolocação desses antigos colaboradores. Então, gente, imagina, pessoas que têm uma atividade na cozinha, dentro de 4 paredes, muita coisa repetitiva. A gente saiu com realizações belíssimas daqueles profissionais, né? Porque todos temos, eu garanto para vocês, né? Quando a gente consegue fazer esse olhar, sair da rotina e ajudar a dizer: legal, o que você agregou de valor na sua atividade? Me fala um pouquinho o que aconteceu na cozinha, o que você fez? Como é que você resolveu? Me fala que você mais se orgulha. Qual foi o dia que você saiu falando: nossa, hoje foi muito legal o meu trabalho, né? O que você fez naquele dia? Então, assim, a gente vai capturando as realizações. Gente, para fechar esse assunto, né, a gente depois partir para a entrevista, algumas dicas, e aí abrir para pergunta. No próximo slide, Cris, a gente reforça aqui, gente, o seu trabalho, né, o nosso trabalho aqui é fazer várias realizações, né? É isso que faz um bom currículo, descrever, reescrever, voltar, lembrou a nota, depois quando conseguir sentar, fala, né, contexto, ação e resultado, procurar emprego, montar currículo, é um trabalho, não é remunerado, mas é um trabalho, exige planejamento, exige metodologia, e o CAR é uma excelente metodologia para isso, né? E, por fim, aqui, para fechar o assunto do CAR no próximo slide, né, sobre currículo, na verdade, e aí já vou passar para a Salete falar um pouco de entrevista para a gente. Pessoal, de tudo que a gente viu de currículo, né, CAR é fundamental, e coisas importantes para a gente fixar aqui, né, sobre currículo. Motivos para um currículo ser rejeitado, em tudo que a gente falou, currículos muito longos, complicados de serem lidos, né, então, olha o que a gente está falando, faz frase síntese, frase curta, usa sempre verbos de ação, né? Vê se não está prolixo, evita, né, frase muito longa, falta de objetividade, às vezes menos é mais, revisa a ortografia. Bom, a gente tem o Word faz isso, né? Dá uma olhada, olha com calma, se está apontando é porque tem alguma coisa para a gente olhar. E como a Salete falou, a gente ainda recebe, né, currículo sem contato, né? É claro que hoje em rede social, LinkedIn, é mais fácil acessar as pessoas, né? Mas a gente tem que ir lá e colocar, né? Não precisa mais por um monte de informação, mas celular, né, um WhatsApp é sempre importante. E um currículo campeão, né? O que tem no currículo campeão? Experiência e resultados em destaque, né? Que problema você sabe resolver? Tópicos bem estruturados e claros, usem verbos de ação, né? Não importa se é no infinitivo ou na primeira pessoa, essa pergunta já apareceu no chat, né? Se eu falo implementação ou implementei, o importante é implementar, é um verbo de ação, né? É um verbo que mostra atividade, atitude, ação, são esses que a gente fala, né, que são os verbos de ação. Então, quando eu vou lá e falo, né, realizei, implementei, estruturei, organizei, transformei, modifiquei, liderei, são verbos de ação, tá? E o currículo, dá uma olhada se ele está despertando a vontade de conhecer você, né? De olhar e falar: nossa, que experiência bacana, olha esse pepino aqui, olha essas realizações que estão, quero conhecer ela, vou mandar uma mensagem, quero ouvir mais, né? E lembrando, quando eu faço CAR, gente, às vezes eu vou lá e no currículo, né, a gente vai movimentando o currículo, tá? Então, se eu vou para uma vaga, eu tenho um monte de cargo listado. Se eu vou para uma vaga que são mais interessantes aquelas 3 realizações, eu puxo elas para cima no currículo, no resumo de qualificações, para elas chamarem atenção. Se eu vou para um outro tipo de experiência, em que minha experiência de 2 empresas mais importantes, eu inverto isso no currículo. Então, ele tem que chamar atenção, usar a nosso favor, sempre com verdade, para despertar o melhor para a gente, né? E uma dica bem legal é: pede para alguém ler o seu currículo,
né? Não, alguém de RH é muito legal que leia também, que você confie, mas também o colega, né? Às vezes você entrega para o seu noivo, para a sua noiva, para uma colega, né? E fala, lê para mim esse currículo, tira o seu nome, né? O que essa pessoa faz? Se a pessoa conseguir chegar muito próximo do que você faz, dos problemas que você sabe resolver, falar de você, o currículo tá bom, né? Então, uma pessoa tem que ler e tem que conseguir falar, essa pessoa fez isso, que legal a experiência dessa área. Então, testem isso, gente. É uma maneira muito legal da gente saber se o currículo está bem escrito, né? Que o outro diga para a gente, entenda o que a gente está falando, tá? É isso, né, Sá? Falamos de currículo, bora para a entrevista? Bora, Denise. Então, quando você traz a importância de se usar verbos de ação, e alguém perguntou aqui no chat sobre usar em primeira pessoa, algumas pessoas não se sentem à vontade para colocar liderei, gerenciei, realizei, implementei. Então, pode usar o infinitivo. Por que é importante isso? E antigamente não se colocava dessa forma no currículo, se usava muito mais como se fosse uma descrição de cargo, né, do que uma descrição de realizações. Para o empregador, ele vai querer avaliar quais realizações do que você é capaz. Então, se você lidera uma equipe, liderei a equipe que, certo, conduziu dessa forma. Se você tem uma contribuição individual, implementei, contribuí, participei. Então, N verbos de ação que você pode utilizar e que demonstram a realização que você fez, do que você é capaz, o que teve a sua digital. Por quê? Quando a gente olha, pode passar, Cris, por favor, para a entrevista. Quando a gente está olhando as dicas para uma entrevista, pode passar o próximo. Na entrevista, as perguntas são para você individualmente. Para quem é assim, um pouco mais jovem como eu, né, lá atrás, tinha muito de nós nos apresentarmos, nós fizemos isso, nós entregamos aquilo. Só que o entrevistador quer saber, dentre esse nós, qual foi o meu papel naquela entrega. Então, por isso a importância de usar a primeira pessoa. Você não está sendo arrogante nem nada, você só está honrando a sua história e se apropriando das suas realizações. Então, em uma entrevista, vamos imaginar, eu tenho uma entrevista. Alguém disse aqui no início que tem uma entrevista amanhã de manhã. Perfeito. Primeira coisa, como o entrevistador tem objetivo, você também tem. Então, antes de sair de casa, você vai anotar em uma folhinha que mensagem eu quero deixar para esse entrevistador sobre eu como candidato. Que mensagem eu quero deixar? E o que eu quero levar desse entrevistador para casa? Deixa anotado em casa, vai para a entrevista. Outra questão importante, na entrevista, você vai contar as suas realizações. Então, você fez o CAR e você diz assim, nessa entrevista, pelo menos essas 4 realizações eu vou dar um jeito de contar durante a entrevista, porque elas são importantes, elas me representam, elas me dão orgulho. Então, essas 4 eu vou colocar efetivamente. Outra questão importante, revise o CV. Escolha, então, essas realizações que são aquelas que estão também alinhadas com o desafio para o qual você está se candidatando. Às vezes, tem realizações que são mais à medida até para contar, que dão mais matching com o desafio, com os problemas que aquela empresa está buscando alguém para solucionar. Relembre os requisitos da vaga. Como eu falei antes, quando vocês se candidatarem à vaga, deem um print das descrições da vaga. Porque aí, antes de vocês irem para a entrevista, se você se candidatou a 10 vagas, você não vai lembrar mais o que tinha naquela vaga. Então, você vai passar, como a Denise mostrou, muitas respostas estão na própria apresentação da vaga, dos requisitos da vaga, para que você se prepare. Pesquise sobre a empresa. Olha a empresa, veja que valores ela tem. E se esses valores também são aderentes aos seus. Então, qual é a cultura organizacional? O que as pessoas falam dessa empresa? E quem será o entrevistador? Se você tiver o nome do entrevistador, se conecta com ele no LinkedIn, procure conhecer um pouco mais dele também. Isso é super tranquilo. Pode passar o próximo, Cris. Quando a gente está falando na sequência, algumas perguntas de entrevista. Então, como o entrevistador tem curiosidade, você também tem curiosidade. O entrevistador, ele vai fazer algumas perguntas para entender, para conhecer você, para entender as suas competências e para entender a adequação à vaga e à cultura daquela companhia.
Então, as perguntas abertas, que em geral vão vir em todas as entrevistas, vai se perguntar, me fale sobre você, me conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. Só que o meu fale sobre você, escreva a sua biografia, escreva o que você quer contar. Não fica... Eu já tive situações da pessoa ficar 28 minutos falando sobre ela. Já tinha bocejado, já tinha ido, voltado, né? São 3 minutos, no máximo. Você dá espaço para depois o entrevistador poder fazer outras perguntas para você. Lembre que a entrevista com o RH tem um objetivo, a entrevista com o dono da vaga tem outro objetivo. A primeira entrevista com o RH, geralmente, é uma entrevista de confirmação de algumas habilidades da vaga versus o que você tem. Então, aqui é o momento de você ajudar, às vezes é uma pessoa júnior que está fazendo a entrevista, de você ajudar a pessoa também com as informações, ajudando, estruturando a fala, porque às vezes a gente fala muito, mas o que eu quero extrair de importante daquela minha fala? Então, prepare isso, prepare essa apresentação sobre você. Geralmente, o falar sobre você é vida pessoal, formação e a experiência profissional, mas de uma maneira sucinta, porque a experiência profissional vai ser explorada depois. Tá? Perguntas fechadas. Se o entrevistador traz perguntas como, me fale um exemplo de quando você criou ou mudou um processo, digamos que seja importante. Então, aqui ele quer saber exatamente qual foi o seu papel. Você vai buscar um exemplo lá do CAR e vai contar, a situação era essa foi a missão, a tarefa que me foi dada lá no CAR, as ações que eu realizei foram essas e os resultados que eu entreguei foram esses. Então, de uma maneira bem organizada, tranquila, que muitas vezes pode sair da entrevista e pensar, puxa, tinha um exemplo muito melhor para contar, por que eu fui contar esse? Deixei para pensar na hora. Tá? Investigação de competências. Aqui vai vir perguntas referentes a habilidades, experiência, realizações, interesses e valores. Aqui, ele não vai perguntar diretamente para ter uma afirmação, vai perguntar para você contar situações e o entrevistador vai, então, extrair o que ele está buscando de informação. Então, às vezes, a pessoa pensa que a entrevista terminou porque o entrevistador te acompanhou até o café. A entrevista não terminou, tá? Então, tem situações que são importantes desde o momento que você conversa, que você chega a ser uma entrevista presencial, como você se relaciona com as pessoas até o momento que você saiu. Se a entrevista é uma entrevista online, então, cheque antes se está funcionando a internet, como que está a sua apresentação, certo? Que não vai ter ruídos durante a conversa que você vai ter, a entrevista, que você não vai ser interrompido. Avise as pessoas da sua residência que você estará em entrevista, para que você fique tranquila. Tome nota de alguns pontos que são importantes e te deixe à mão, se eventualmente você quiser passar o olho. Tem também perguntas de adequação, que são relacionadas ao matching com a vaga e a cultura da empresa, que são feitas pelo entrevistador para ver se aquele é o melhor ambiente, inclusive, para você desempenhar as suas atividades. Uma questão que também é importante é, prepare perguntas, tá? Então, que pergunta eu quero fazer ao entrevistador? Se eu quero fazer uma pergunta importante sobre o negócio, se eu quero fazer uma pergunta sobre os desafios daquela área, sobre o que se espera daquela função. Se eu posso pedir um feedback também de como eu fui, pode ser que a empresa não traga, mas eu já tive a grata surpresa, e até encontrei essa pessoa no workshop de protagonismo, que ela dedicou 1 hora para me dar um feedback sobre como eu fui na entrevista. Então, o não a gente já tem, então a gente precisa perguntar. Perguntar também como serão as próximas etapas. Eu posso fazer um contato para verificar, vocês vão retornar em quanto tempo, porque às vezes a pessoa fica esperando e não recebe nunca retorno, e fica na dúvida se aquilo vai para frente ou não vai, certo? Então, perguntar isso. Pode passar, Cris. Márcia, tem muitos que não retornam, infelizmente, tá? Que não retornam e a gente fica sem informação se o processo foi interrompido, se foi congelado, se vai ser reaberto, se eu vou seguir, certo? Então, por isso a importância de perguntar, posso fazer um contato? Posso entrar em contato a partir de quando? Tá? Outra coisa importante, então, no que se refere ao protagonismo na entrevista, revise o CAR, olhe os requisitos, treine as respostas. Aqui, a gente vai bem na entrevista porque a gente se prepara. Então, a gente sabe que vai ter perguntas do tipo,
Por que você saiu do último emprego? Por que você foi demitida? Perguntas difíceis, respostas curtíssimas, não se enrole, certo? Não vá trazer na entrevista algo que vai te retirar do processo. Se foi uma reestruturação, é uma reestruturação e meu nome estava na lista. Não precisa entrar em muitos detalhes que não vão te ajudar nesse processo, certo? Então, aqui, perguntas difíceis, respostas curtas. Prepare a resposta. Uma resposta que vai te ajudar também e não vá, de repente, expor o empregador anterior, porque o empregador novo vai pensar, será que a pessoa vai fazer o mesmo aqui? Fica um pouco complicado às vezes. Então, não vamos trazer algo que nos tire do processo. A entrevista é uma conversa, gente. Você, no decorrer da entrevista, se você não entendeu a pergunta, pede para repetir. Ou, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você gostaria que eu falasse sobre isso? Ela é uma conversa, ela é um bailado, certo? Não é só pergunta-resposta, tá? Você também tem curiosidades e sim, deve perguntar, tá? Então, prepare perguntas que demonstrem curiosidade. Após a entrevista, lembra das notas que você fez sobre a mensagem que você queria deixar, o que você queria levar? Avalie o que eu fiz bem nessa entrevista para repetir em uma próxima. O que eu poderia ter feito melhor. E anota, certo? Porque isso também nos ajuda a nos tornar melhores em contar as nossas histórias. Reflita sobre o que você aprendeu nessa entrevista. Então, é muito bacana, o cara ajuda muito. Eu já vi pessoas que imprimem o cara e levam para ir olhando no metrô enquanto está indo para a entrevista, só para rememorar, para depois estar mais preparado durante a entrevista, né, Denise? A entrevista é um período de nervoso, né? Porque às vezes a pessoa precisa daquele trabalho, mas também é um período para eu me mostrar efetivamente. Então, vamos nos preparar para mostrar o melhor que a gente tem e as melhores competências que a gente tem para aquele cargo que a gente às vezes sonha tanto e quer, tá bom? Bora, Giovana! Tá no mudo. Estou aqui anotando uma pergunta que a Cris me mandou então tá. aqui. E a gente convidou vocês a se conectarem com a gente aí no LinkedIn, tá rodando aí, a Cris está colocando aí para vocês se conectarem com a gente aí. Eu vou começar, inclusive, com essa pergunta aqui, né? Porque é começar pelo fim, já que está aquecido o assunto. A pessoa perguntou assim, se eu perguntar como eu fui, não demonstra ansiedade? Não, o que vocês acham? eu só estou interessada em saber como eu fui no processo. E tem feedbacks incríveis, tá? Eu lembro lá atrás, quando eu era executiva, eu entrevistei uma pessoa e a pessoa perguntou como eu fui. Você foi bem na entrevista, mas você não tem essas qualificações que a gente precisa para a vaga. O que ela respondeu? Eu vou me preparar, eu vou entrar aqui. E 10 meses depois teve uma nova vaga, a gente chamou ela novamente, ela tinha se preparado e ela entrou. Então, é uma questão assim de você também sente o ambiente, como é o entrevistador, se ele dá abertura, né? Eu perguntaria, né, Denise? É isso, não tem mal nenhum em perguntar, não. Eu também, pelo contrário, eu vejo como positivo. É claro que às vezes o processo... do jeito, né, Dele? E às vezes o timing é maior que a gente gostaria, né, mesmo. Acontece, já queria uma resposta, mas entra outros candidatos, atrasa a entrevista com o gestor, o processo fica mais longo, mas é nosso papel perguntar e pedir feedback, sim, é nosso direito, gente. De repente perguntar do que eu disse hoje, você acredita que tem coerência com o que a organização precisa? Tem match com a vaga, né? Tem match com a vaga, né? Você acha que a minha experiência faz sentido para vocês? Não precisa entrar em questões outras, né? Você pode começar dessa forma. Tem algum feedback que você gostaria de me dar, né? Para eu poder me desenvolver, ou coisa do gênero? Então, assim, depende da forma como você pergunta, né, gente? Então... E aqui, Giovana, tem uma pergunta que eu esqueci de trazer ali, que sempre vem, que qual a sua pretensão salarial? Então, essa é uma pergunta que vem com muita frequência e o que acontece? Às vezes a gente fica em dúvida de colocar ou não, tem várias formas de entendimento, tá? Se eu estou trabalhando e eu estou me candidatando a uma vaga ou fui convidada para essa vaga, eu tenho mais tranquilidade de dizer, olha, eu me interesso
pela vaga e adoraria receber uma oferta de vocês, porque no início do processo você já deve ter informado qual era a tua posição salarial atual, né? Uhum. Se o entrevistador insistir, aí você pode trazer um número, tá? Mas veja que seja um número que faça sentido, certo? Inclusive considerando o tamanho daquela empresa, o desafio do cargo, para você colocar na mesa. Sempre E o pacote que possível, de benefícios, né? o pacote de Salete? benefícios, porque precisa olhar o todo. Qual é o salário fixo, se tem PLR ou algum bônus, e quais são os benefícios. Olhar o total cash, que a gente chama, certo? Para entender, então, se faz sentido ou não para mim. Mas sempre que conseguir trazer, olha, eu adoraria ouvir a oferta de vocês, ou porque eu não sei qual é o total cash, o que vocês têm enquanto fixo, variável e benefícios, tanto melhor. Né? É. Bom, tem várias perguntas aqui, mas surgiu uma discussão no chat importante a respeito de foto. A gente põe foto ou não põe foto? Teve gente falando assim, não, eu até trabalho com recrutamento, eu gosto da foto. O outro, não põe foto. O que vocês gostariam de dizer sobre a foto? Diga aí, Denise, você que está recrutando aí na tua empresa. Está no mudo. Sim, gente, para mim a foto não faz diferença. Não faz, não é um pré-requisito, não olhamos. Quando eu pego um currículo com foto ou sem foto, não faz para mim diferença nenhuma, tá? Até porque, assim, se eu quero saber mais da experiência, porque eu peguei um currículo, eu vou no LinkedIn e olho quem é a pessoa, quem não é. Já tem foto, mas o mandar o currículo não é comum, e quando eu faço, assim, né, as triagens, quando eu vejo, por exemplo, né, quando me chega a shortlist, que a gente fala, né, normalmente o recrutador, para o dono da vaga, ele passa lá, ele já fez filtro, ele passa lá 5, 6 perfis alinhados com a vaga para serem entrevistados. Nunca a gente manda isso com foto. Manda um resumo, entendeu? Simone tem experiência no mercado financeiro em tais empresas. Giovana tem experiência em RH, mas em indústria, mercado financeiro. Então, vem as qualificações e não a foto. Eu gostaria de fazer uns comentários em cima desse assunto, né? De coisas que eu já vi e experiência acumulada aí. Eu venho de um tempo que a gente, lá atrás, pedia foto, tinha endereço, tinha um monte de coisa. Né? Documentos. Número de documentos, tudo isso tinha dentro de um currículo, ok? Hoje, só as plataformas que pedem algumas dessas informações, né? As plataformas, quando você são das empresas, ou vagas.com, sei lá, pede algumas coisas desse tipo. Mas no currículo, muitas informações deixaram de ser colocadas, inclusive endereço e documentação, por uma questão de segurança. Então, não é à toa que isso deixou de ser colocado, tá? Então, é para vocês se preservarem. Segunda coisa, a questão da foto. A história da foto caiu junto com toda essa legislação que apareceu para que você não tenha preconceito. Então, por exemplo, eu sou também de um tempo que o anúncio você podia colocar de 18 a 25 anos, né? Mulher, homem, Hoje, a gente não pode colocar absolutamente nada disso, né, dentro de um anúncio. Isso você corre o risco de levar um processo na cabeça. Pedir foto, eventualmente, também pode gerar alguma coisa desse tipo. Mesmo assim, como você tem um LinkedIn, é uma rede aberta, então a possibilidade das pessoas te acharem lá e ter tua foto, tá ok. Mas aí eu queria fazer outra observação que vocês vão ouvir lá na palestra do LinkedIn, mas já que eu não entrar nesse assunto, outro dia eu entrei no LinkedIn de um amigo pessoal. Quando eu vi a foto, eu liguei na hora para ele. Falei, meu amigo, não é você. Não é você não só porque não está parecendo com você, mas não é você porque não está trazendo a tua energia. Ele colocou uma foto 3x4 de gravata preto e branco assim. E aí ele mudou a foto e realmente aí era ele. Entende? Então, assim, é importante a gente trazer uma foto que nos favoreça. Não é qualquer foto que você vai colocar. Mas tem muito currículo, se você, enquanto uma pessoa que está fazendo o seu currículo, você se sente à vontade de colocar a sua foto, coloque. Não há nenhum impedimento de você colocar a sua foto no currículo, tá? Porém, cuide para que seja uma foto adequada.
Inclusive, acho que tem uns apps por aí, alguns lugares que te orientam o tipo de foto que fica bacana nesses tipos de lugar, né? No LinkedIn ou no currículo, etc. Mas que seja uma coisa que te favoreça e que não pareça que você está na praia ou que você está sério demais, seja lá. É o mesmo que estado civil e idade, não precisa colocar também, tá, gente? Não tem Tá necessidade falando a de mesma coisa colocar. que... Então, não tem necessidade de se colocar estado civil, idade, Nada disso. ou se é mãe, não tem necessidade. Às vezes, por exemplo, tem consultorias especializadas em contratar mães. Aí sim, porque daí tem um outro formato, digamos assim, que são especializadas em alocação de mães, às vezes em meio período, outros, né? Aí pode ser. Mas nesse caso específico, não precisa colocar, não. Entrando dentro disso que você está falando, Salete, tem uma pergunta aqui que uma pessoa fez, se ela pode colocar no currículo que ela é LGBT. Não precisa. Mas, na mesma história, se você está ligado a uma agência que está colocando essas pessoas no mercado, você pode pôr, né? Não tem nenhum problema você colocar, você pode pôr o que você quiser, né? Mas não é uma exigência que você coloque isso.